No episódio anterior. Estou em França. Passado um tempo, recebi o feedback de muitos malanginos que estavam por cá. Após ouvir diferentes histórias e relatos, tive então a brilhante ideia de criar esse documentário, que é uma homenagem a essa juventude determinada que carrega malange no coração, mesmo quando pisa em solo estrangeiro. Porque ser malangino não é apenas nascer em malange, é nunca esquecer de onde veio e lutar para levar o nome da terra sempre mais longe. Dubai. No coração do Médio Oriente, ergue-se uma das cidades mais impressionantes do mundo, Dubai. Um lugar onde o deserto deu lugar a arranha-céus gigantes, inovação e oportunidades que atraem pessoas de todos os cantos do planeta. Conhecida pelo luxo, pela modernidade e pelo espírito empreendedor, Dubai tornou-se um ponto de encontro de culturas, sonhos e ambições, atraindo consigo empreendedores e comerciantes de vários continentes. Entre muitos povos que aqui chegam em busca de novas possibilidades, estão também os filhos de Malange. Malanginos resilientes que atravessam fronteiras, levando consigo a coragem de quem sai da sua terra para estudar, trabalhar, investir, criar novas oportunidades de negócios e construir um futuro melhor. Entre vários pontos comerciais de Dubai, destaca-se Deira, um dos bairros mais antigos e tradicionais da cidade. Conhecida como o coração comercial de Dubai, Deira é famosa pelos seus mercados, armazéns, centros de comércios e pela intensa movimentação de comerciantes vindos de todo o mundo. É também aqui que muitos angolanos se encontram, negociam e estabelecem pontos comerciais que ligam Dubai a Angola. E é neste cenário vibrante de negócios e oportunidades que encontramos o nosso conterrâneo, filho de Malange, Adriano Gunza. Eu sou Adriano Souza Gunza, propriamente de Malange para Luanda, Luanda para Dubai. Vim com o objetivo de fazer negócios, comprar acessórios de telemóvel, que é o meu raço lá em Luanda, né? Saí de Malange para Luanda, objetivo de estudar. A princípio, tentei entrar na universidade, não deu certo, então tive que migrar no mundo dos negócios. No mundo dos negócios, consegui ganhar experiência, ganhar o mercado de Luanda e vi que já não era o suficiente para mim. Então tive que sair de lá e tentar pesquisar os outros áreas, como vocês vejam hoje. Estamos novamente em Dubai, tentar fazer os nossos negócios, continuar com os nossos corres, para ver se garantimos o bom, o valor da nossa família. Adriano Gunza é um exemplo claro de força e visão do povo malangino. Trilhou seu caminho no mundo dos negócios com foco, disciplina e espírito empreendedor. Hoje, como CEO da Sofix Angola, destaca-se na comercialização de gadgets tecnológicos, criando uma ponte comercial entre Dubai e Angola e contribuindo para o acesso de produtos inovadores no mercado angolano. Na verdade, aqui eu venho à busca de materiais eletrônicos. Pego alguns telefones, computadores, acessórios de telemóvel, como visor, outras coisas. Mando para Angola, para a loja de lá, que está lá em Luanda, já para referenciar. 77 de cima, Rangel, Sofix Angola é a loja. E agora vou estar mais aqui 2 dias por acaso e vou conhecer o mercado de carros. A trajetória de Adriano Gunza representa mais do que sucesso individual. É a prova de que, com coragem e determinação, é possível transformar oportunidades internacionais em um impacto real no nosso país. Como dizem na gíria, nada é fácil. Quanto mais difícil for, melhor para nós. Então não tenho medo de nada. Caminho para frente, até porque somos malanginos, né? De Malange para o mundo, mano. Sem limites. Boston, Massachusetts. Nos Estados Unidos da América, encontramos Boston, no estado de Massachusetts, uma cidade marcada pela história, pela educação de excelência e por ser um dos grandes centros culturais e acadêmicos do mundo. Conhecida pelas suas universidades de renome e pelo ambiente dinâmico, Boston atrai pessoas de diferentes partes do planeta em busca de conhecimento, crescimento e novas oportunidades de vida. E entre essas histórias também encontramos angolanos e em especial filhos de Malange que aqui constroem seus caminhos com esforço e determinação, levando consigo a identidade e os valores da sua terra.
E é neste cenário em que encontramos a malangina Eunice Ramos, mais uma voz que representa a presença e a resiliência dos malanginos pelo mundo. Quem não me conhece, meu nome é Eunice Domingos Ramos. Sou de Malange, nasci e cresci em Malange e um dia tive a vontade de sair, então o meu planejamento foi desde Malange até os Estados Unidos. Moro nos Estados Unidos da América. Se é bom estar na América, tem os seus prós e contras. A imigração sempre tem aqueles lados, né? Aqueles lados bons e ruins. Mas no final acaba sendo sempre bom, né? O que mata aqui é a saudade dos amigos, da família. Um dia você se vê em Malange, uma cidade pequena, friozinho, tá, chuvinho gostoso, um chá de cachimbo com mandioca e de repente você está numa cidade grande, enorme, com trânsito, conhecendo novos amigos, fazendo nova família, traçando novos planos, falando nova língua. Enfim, é uma coisa que a gente vai se adaptando, novo trabalho, o que mata é isso. A história da Eunice é um verdadeiro símbolo de superação e determinação. Saindo dos bairros de Malange, carregou consigo a coragem de recomeçar e acreditar num futuro diferente. Hoje, nos Estados Unidos, atua como auxiliar de saúde em um dos maiores hospitais de Massachusetts, desempenhando um papel essencial no cuidado e na vida de outras pessoas. Eu estou aqui há pouco menos de 3 anos, não muito tempo. E nesses 3 anos eu sou assistente de nursing, sou auxiliar de enfermagem aqui nos Estados Unidos. Eu auxilio as enfermeiras, eu trabalho com as enfermeiras, os doutores e não sei o que e tudo mais no hospital, nos hospitais, nesse caso, cuido dos meus pacientes e tudo mais. E também eu faço, dou medicações, né? Chamamos de uma área e medication, medtech, qualquer coisa assim parecida. E eu dou medicações aos meus residentes, né? Então é um contexto assim muito bonito. Quem um dia chegar aqui ou quem pesquisar vai entender do que eu estou falando, né? É uma coisa que eu gosto. Não sei quando, mas quando eu cheguei aqui, me apaixonei pela área da saúde, entrei e sei lá, já não sei mais. E agora é só ladeira abaixo. Vou fazendo informações, a intenção é subir. Mas o que eu faço é isso. Como foi sair de Malange para os Estados Unidos? Olha, gente, foi uma experiência incrível, né? Foi uma ideia bem planejada, não foi por emoção, porque imigração não é uma coisa de a gente só sair por aí e tudo mais. Tem aquelas aventuras que eu também super aconselho, tá bom? Mas em termos de imigração, que é o processo em que você vai mesmo viver, você exige uma planificação. Tu tens que planear como vai ser e não sei o que e tudo mais. Então foi isso. Foi maravilhoso. Teve um contexto todo inteiro familiar e não sei o que. No processo de adaptação, depende, né? Para mim foi difícil porque imagina tu largares tudo, né? Tu saíres do teu ambiente, largares a tua família, os teus amigos, o namorado, se tens também. Tu sais de um conforto linguístico, né? Que é português para inglês, e eu vim do zero, não falava inglês nem nada disso. Você tem que se adaptar, mas é uma questão de interesse. Quando você tem interesse, eu já queria crescer, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, desde muito cedo. Eu sempre dizia, ainda quando morava em Malange, sempre dizia nas minhas amigas: Malange é muito pequeno para mim, Luanda só não basta. Eu tenho certeza que tem gente me esperando para me conhecer, tenho certeza que tem lugares que eu ainda preciso conhecer, eu não vou parar por aqui. Então é uma questão de interesse. E quando eu cheguei aqui, óbvio que tem muito emprego, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas eu falei: não, deixa eu estudar. O estudo, a dedicação na língua. Quando você já fala inglês, as coisas começam só a fluir. Você junta o inglês e mais a formação que você vai fazendo. Tudo aqui é uma coisa muito rápida. Aqui a vida nos Estados Unidos é muito rápido. Tudo que você faz funciona. Aqui valorizamos todo tipo de trabalho. Essa foi a coisa mais. E também
depende muito de quem te recebe. Quem me recebeu, quem cuidou de mim, quem cuida de mim são pessoas incríveis. Eu não disse em família, mas acabei tendo mãe, pai, irmãos, amigos chegados. E tudo isso proporcionou muito na minha adaptação, melhorou muito. Sozinha e de repente já estou rodeada de gente. Não é a mesma coisa, mas a minha avó sempre me dizia: os estranhos são os amigos ou famílias que você ainda não conheceu. Então, permita-se conhecer antes de você julgar. A trajetória de Eunice mostra que as origens não definem o destino e que mesmo diante das maiores dificuldades é possível transformar dor em propósito e construir uma nova história. Devemos sonhar, sempre. Nunca deixem de sonhar. Falem com Deus, ok? Eu falava muito: Deus, isso não pode ser o meu destino. Eu sinto que eu tenho que fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero crescer como mulher, quero evoluir como pessoa, não quero só oferecer o meu corpo no meu futuro marido, quero que a minha família se orgulhe de mim, meu filho, assim, Deus, me ajuda a melhorar nisso e naquilo. Deus é a chave, ok? Eu sempre digo, vá lá que Deus está sempre na linha da frente, se você, claro, permitir isso. Eu sempre digo, não diga que aquele lugar é teu favorito sem você conhecer os outros lugares, né? Eu já viajei muito, graças a Deus, tem sido maravilhoso. E eu já posso dizer, tem um lugar favorito que eu gosto de ir. Então, tipo, permita-se, vá viajar, mas faz um plano, ok? O meu conselho é: planeja, com estrutura, com base, conversa com Deus, com pessoas mais chegadas. Eu não sou muito de esconder os meus planos. Eu sou assim, não, vão te matar, não sei o quê. Eu não ligo muito. Eu, quando dou com um plano, eu falo para quem está próximo de mim, porque se eu estou feliz, se é o meu plano, se sei que vai dar certo, então já quero contar, quero compartilhar. Se não vai dar certo é porque Deus não quis, né? Então, eu sempre conversei com os meus chegados, né? Os meus mais chegados, sempre conversei com eles. Então é isso, ter sempre quem te ama é importante, planear, dinheiro é importante, ok? Preparar-se fisicamente, emocionalmente, financeiramente, acima de tudo, funciona muito, vai facilitar a tua vida. Conexões, vão criando conexões, não se limitem, ok? Não fiquem limitados, criam intercâmbios, escolham amigos. Tem muitos sites aí que a gente pode conhecer pessoas ao redor do mundo. Quando você já escolheu um país e vê que o teu budget, o teu dinheiro é suficiente, vai criando conexões. Moçambique. Olá família, eu sou o José Bernardo Amadchaine. Eu sou angolano, malangino, tive toda a minha infância em Malange, uma boa parte da vida adulta, saí recentemente em 2022, depois das últimas eleições, na intenção de conhecer outras culturas, né? Em África, seguimos até Moçambique, um país rico em cultura, história e oportunidades, onde a tradição e a modernidade caminham lado a lado. Na sua capital, Maputo, encontramos uma cidade vibrante, marcada pelo crescimento econômico, pelo comércio e por um ambiente acolhedor que tem atraído pessoas de diferentes partes da África e não só. Entre esses, destacam-se também angolanos e filhos de Malange, que escolhem Moçambique como destino para trabalhar, empreender e construir novas oportunidades. E é neste cenário de trabalho em que encontramos José Bernardo, mas um malangino que representa a coragem de sair da sua terra e afirmar-se além fronteiras, reforçando assim a presença dos malanginos pelo mundo. Falar dos moçambicanos, eu considero-os um povo muito acolhedor, souberam me receber, me abraçar, não enfrento tantas dificuldades, quase nenhuma dificuldade em lidar com o dia a dia, as tarefas profissionais, académicas e tudo mais. E acredito que isso dá-se por conta não só da língua, mas também da proximidade territorial que tem com Angola. São 3 a 4 horas de voo no máximo, então acredito que esse fator tem me ajudado na interação e na adaptação rápida aqui local.
José Bernardo, conhecido como Amado Shine, é a prova viva de que o talento malangino não conhece fronteiras. Um fotógrafo de excelência que construiu a sua base numa das maiores academias de fotografias e produção audiovisual de Malange, a Alternativa Multimídia, onde lapidou o seu olhar e transformou a sua paixão em profissão. Hoje, José Bernardo leva sua arte além de Moçambique, cruzando fronteiras e registrando histórias em diferentes países do mundo. Através das suas lentes, não capta apenas imagem, mas emoções, culturas e momentos que ficam eternizados no tempo. Eu aqui em Moçambique venho a trabalho. Continuo desempenhando aqui a função de fotógrafo. Dezembro de 2026 vai ter os Jogos da Região 5, que vai acontecer durante um período em dezembro. Então, a partir dessa data, né, então logo a princípio de 2026, vem uma comitiva aqui, que é para poder avaliar o terreno, ver as condições climáticas, os campos e organizar um conjunto de atividades para fazerem o balanço se o país está ou não aprovado para a realização desse evento que acolhe 10 países da região austral de África. É uma organização da União Africana, Sport Council, e é isso que aqui me traz. Nós temos sim a mesma cultura e hábitos, então não tem sido muito desafiador, trabalhar com os moçambicanos. Digo que não tem sido porque temos a questão da facilidade das línguas, qualquer inquietação tem aquela facilidade de perguntar e de ter a resposta de uma forma muito breve. E quase que todos os meios que eles utilizam são os que a gente utiliza. Então, são poucas as dúvidas que os profissionais da minha área aqui conseguem tirar para mim por conta daqueles meios que eles utilizam. Mas ainda assim, as dúvidas e as dificuldades que a gente tem encontrado aqui são superadas com uma facilidade tremenda. Então não é algo a se relevar muito, né? Distinguished delegates, honored guests, ladies and gentlemen, let me quickly introduce myself. I stand here with two caps, Honorable Minister. My name is Vincent Campbell. A trajetória de José Bernardo é mais do que sucesso. É inspiração, é a prova de que quando o talento encontra a oportunidade, o mundo torna-se pequeno para quem nasceu com uma visão grande. Desde o período de 2022 que eu saí de Malange, tive a oportunidade de conhecer, acredito que até hoje, 6, 7 países diferentes, isso África, Ásia e Europa. E essa experiência me fez perceber que temos que sair da nossa zona de conforto. A nossa casa só é melhor quando não conhecemos a casa do vizinho. Eu acredito que os malanginos, e deixo isso como recomendação, devem sair de Malange, nem que for por um período curto, para conhecer novas culturas. Se não der para sair, para ir para um outro país, saia, vá para uma outra província, vá mais ao sul, vá mais ao centro, mas tens que sair. Malange precisa desenvolver e somos nós, os jovens, quem vamos fazê-lo desenvolver. Mas é bem difícil desenvolver se a gente continuar tendo a visão que sempre teve, que é aquela visão da Joaquim da Gosta, da Machine, da Canambua, carreira de tiro e por aí fora. Nós precisamos ver o Alvalade, precisamos ver Lisboa, Maputo, precisamos ver Dili, precisamos ver Indonésia. Nós precisamos ter uma outra perspectiva para copiar um pouco dessas ideias e implementar em Malange. Com certeza que não vai ser igual por conta dos recursos e meios financeiros e técnicos, mas pelo menos aproximado a gente consegue. Então é com base a isso que eu deixo esse desafio para todo malangino que tiver a oportunidade de sair, saia. Se não for para outro país, vá para Lubango, vá para o Ambo, vá para Benguela, vem para Luanda, faça alguma coisa, se diversifica, só não fica preso aí naquela zona. Malange é nossa e nós vamos desenvolvê-la, mas primeiro precisamos nos desenvolver. Então, estamos juntos. Zimbabwe. Como é que é família? Fala para vocês, Aris Lopes, um cantor angolano, propriamente de Malange, sou malanjinho e atualmente estou vivendo em Zimbábue. Zimbábue,
um país de cultura rica e identidade forte que também tem se tornado palco de crescimento para jovens africanos determinados. É aqui que encontramos Ares Lopes, um filho de Malange que decidiu atravessar fronteiras em busca de conhecimento e realização pessoal. A minha saída de Malange para Zimbábue foi uma saída tranquila, cool. Eu vim aqui para ter um estudo, porque ouvi da boa pessoas que eu conheço, amigos meus, e não só. E Zimbábue é um dos países africanos que tem que o nível da educação é um pouquinho mais acima. E isso despertou em mim o interesse de vir cá. E apesar de ter alguns problemas no processo de preparação para vir para cá, a dificuldade do inglês, tinha que usar ainda tradutores para preencher alguns documentos que era necessário. Mas no final de tudo, estou aqui em Zimbábue a fazer o curso que eu queria fazer. Enquanto investe na sua formação acadêmica, Ares Lopes também dá passos firmes na construção da sua carreira musical, levando consigo o som, a essência e a identidade de sua terra. Então, a minha carreira aqui tem sido, eu posso considerar que tem sido boa, né? As pessoas estão a aderir, gostam do meu trabalho. Eu me sinto valorizado aqui também. E não é fácil ter que se adaptar a um meio novo que você não imagina. Tanto mais é que até mudei o meu contexto musical, tipo, a forma como eu cantava, as minhas composições agora tenho essa facilidade de compor em inglês, devido ao meio em que estou. Mas ainda assim, eu sinto que a minha carreira está a um bom caminho. Sinto que a minha carreira está a um bom caminho. Entre livros e estúdios, desafios e conquistas, a sua jornada representa a nova geração de malanginos que não apenas sonham, mas transformam os seus sonhos em realidades além fronteiras. Se eu tenciono voltar algum dia para Malange, óbvio que sim, Malange é minha terra. E eu sou também, eu acho, né? Eu sou um cara patriota. E, apesar de ter o desejo de crescer, ainda assim eu quero que o meu pessoal cresça comigo também. Quero contribuir também para o meu povo. Né? Um dia vou voltar para Angola. E é como tudo. Os grandes líderes são aqueles, ou os grandes, as pessoas bem-sucedidas são aquelas que saem da sua zona de conforto em busca de novas oportunidades, em busca de conhecimento e aplicarem estes mesmos conhecimentos nas zonas onde eles saíram, se assim possível. Então eu penso voltar, pode não ser agora, mas vou voltar. E é isso. Portugal continua a ser a segunda casa para muitos angolanos, em particular filhos de Malange. Ligados por laços históricos, culturais e linguísticos, muitos encontram aqui um espaço para crescer, estudar e construir novas etapas de suas vidas. E é neste contexto em que encontramos Manuel Antônio Muhongo, um malangino cuja trajetória é marcada pela resiliência e pela busca de constante conhecimento. Olá, família angolana. Aqui fala o vosso irmão Manuel Antônio. Sou angolano de Malange, licenciado em agroengenharia e mestre atualmente em tecnologias de agricultura de precisão. Manuel Muhongo é um verdadeiro exemplo de superação e resiliência. A sua jornada não foi fácil. Saiu da sua zona de conforto, enfrentou desafios longe de casa e transformou cada obstáculo em aprendizagem. Licenciou-se na Rússia e mais tarde concluiu o seu mestrado em Portugal.
construindo assim um percurso acadêmico sólido que reflete disciplina, foco e determinação. Já há um tempo, ou há sensivelmente 10 anos que abandonei o país, embora com alguns regressos ou retornos, mas quase que completam 10 anos que estou fora de Angola. Fui primeiramente para a Rússia, onde fiz a minha licenciatura. Formei-me lá em Moscou, na Universidade Estatal Agrária de Moscou, onde tive várias experiências, vivi momentos incríveis, tive certas situações que, claro, agradaram-me também, algumas situações meio que deixaram-me triste, a questão do racismo e do preconceito também, mas ao longo desse tempo todo eu fui superando estas questões, estas situações, e hoje estamos aqui, concluímos o nosso mestrado e estamos aqui a fazer algumas coisas para sobreviver e para nos manter, sempre com o dever e a vontade, o desejo de regressar a casa para darmos o nosso melhor e podermos contribuir por aquilo que temos feito ou pelo qual nos formamos, né, neste caso. Eu tive a sorte de sair de Angola por meio de uma bolsa de estudo, isso para a Rússia primeiro, como já disse. Fiz lá 5 anos mais ou menos, de 2016 a 2021. Depois regressei para Angola, fiquei mais ou menos 9 meses e depois vim cá para Portugal, também por uma bolsa de estudo, onde fiz o meu mestrado aqui, que não foi tão fácil assim, mas com a experiência que já tinha da Rússia, então as coisas correram minimamente bem. Ser malangino ou malanjinho na Europa é o mesmo que ser malanjinho em qualquer parte do mundo, exceto em Malange, ou em Angola, né? É o mesmo que ser malanjinho em Portugal, em França, Estados Unidos. Encontramos uma cultura completamente diferente da qual estamos acostumados, encontramos uma gastronomia muito diferente do nosso costume, mas ainda assim temos sabido conciliar isto, e cá em Portugal para mim acaba sendo um pouquinho mais fácil, né? Porque conseguimos receber várias gamas dos produtos nacionais cá, então não temos muita diferença, não sentimos muita ausência do que é nosso. Claro, tem a questão do clima, que é completamente diferente, tem a questão do povo, tem a questão do ambiente em si, tem a questão do meio social, mas de resto, acho que conseguimos. A história de Manuel é mais uma prova de que os malanginos continuam a erguer-se pelo mundo, levando consigo a força de sua origem e a ambição de um futuro melhor. A sua história mostra que o sucesso não é sobre onde começamos, mas sobre a coragem de continuar mesmo quando o caminho parece difícil. Manuel Muhongo não apresenta apenas uma conquista pessoal. Ele simboliza a força de todos os malanginos que acreditam que com trabalho e persistência é possível ir além, conquistar o mundo e honrar suas próprias raízes. Manter o foco é o princípio, e o foco na educação deve ser a base. Claro, nem todo mundo terá o mesmo resultado, nem todo mundo vai obter as mesmas conquistas, mas uma formação é sempre importante. Então, olharem para a formação como um dos pilares para o vosso desenvolvimento. Esse é o meu primeiro conselho. Segundo conselho, para quem tem possibilidades e consiga sair do país para conhecer novos mundos, perceber como é as outras realidades, aconselho-os a viajarem, nem que for para 6 meses, 1 ano, para entenderem que aquele mundo em que estamos acostumados a viver não é o único mundo que existem outros mundos, uns melhores que os nossos, uns com vantagens e desvantagens que o nosso, e isso tudo deve ser parte das nossas vivências, que não nos fecharmos simplesmente na nossa terra por causa do amor que nós temos, mas precisamos conhecer outras realidades para que no futuro possamos fazer da nossa terra aquele país que de facto, ou aquela cidade que de facto sonhamos. Malange precisa de nós, os jovens, Malange precisa da nossa força de vontade, Malange precisa do nosso trabalho e do nosso trabalho árduo. Então, nós, a juventude, que temos que assegurar que a nossa terra seja de facto aquela terra
pelo qual sonhamos, pelo qual almejamos e pelo qual desejamos. É difícil, sim, é difícil, temos várias conjunturas, várias situações, mas se nós, os jovens, trabalharmos seriamente, piamente, atrás dos nossos objetivos, nenhuma força conseguirá nos deter, porque a juventude é a força motriz de qualquer sociedade. E se nós somos essa força motriz, então precisamos aprender a usá-la ao benefício da nossa própria terra. Este é o conselho que deixo para os meus irmãos que se encontram em Malange, a formação em primeiro lugar e depois olharmos para a nossa terra como a nossa casa. E a nossa casa nunca devemos abandonar, porque lá é a nossa raiz e é o único lugar no mundo em que nos sentimos de facto acolhidos. Meu conselho a partir de Portugal vai para todos vocês. Um abraço e vemo-nos nas próximas oportunidades, caso nos sejam cedidas. One love. De Malange para o mundo, as histórias cruzam fronteiras, mas carregam a mesma essência. São homens e mulheres que saíram de Malange com sonhos no peito, enfrentaram incertezas, desafios e saudades, mas nunca desistiram. Em cada país, em cada conquista, existe uma prova viva de coragem, de luta e de resiliência, porque ser malangino é isso, é cair, levantar e continuar, sempre com dignidade e determinação. Este documentário não é apenas sobre viagens ou distâncias, é sobre pessoas, é sobre identidade, superação e orgulho. Onde quer que estejam, uma coisa é certa: os malanginos não apenas atravessam o mundo, eles deixam a sua marca nele. Malange no mapa.